Pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe. Nós possamos ter aqui um encontro agradável nessa manhã e que possa ser, sobretudo, proveitoso para cada um de nós. Eu trouxe aqui para hoje esse tema sobre o qual temos falado muito pouco ultimamente aqui, mediunidade, algumas reflexões. Por que eu estou dizendo isso? Porque mediunidade, efetivamente, é um assunto que nós estudamos a vida inteira, continuaremos estudando, e é um assunto inesgotável. É praticamente impossível que, principalmente nós aqui, num espaço de tempo como este que nós temos, pudéssemos examinar o assunto na sua totalidade. Então, vamos examinar alguns aspectos da mediunidade e que possivelmente vão atender a alguma curiosidade nossa nesse sentido e que podem nos ajudar a entender algumas coisas acerca da mediunidade. O próprio Allan Kardec trouxe aqui esse texto que está na Revista Espírita de maio de 1865, na qual ele comentava uma comunicação do espírito Georges, que falava sobre o assunto. E, na ocasião, o Espírito já havia dito que a mediunidade era um tema bastante complexo. E o Kardec diz isso aqui, ó. A frase na qual o Espírito diz que deixa a outros o trabalho de explicar a teoria do progresso foi motivada por diversas perguntas que tinham sido propostas e tal. Quando ele diz que a medianimidade é um tema inesgotável de pesquisas e estudos, ele está perfeitamente certo. Então, essa era a opinião do próprio Allan Kardec a respeito do assunto. Vamos começar por uma definição breve, simples, do que é mediunidade. Embora isso certamente já seja do conhecimento de todos nós. É a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o plano físico, o mundo físico, e o mundo espiritual. E o que é faculdade? Faculdade é a capacidade, a aptidão, é algo que a gente pode fazer, não é? E, por extensão, uma definição de médium, que está no dicionário que o Kardec inseriu naquele livrinho que ele publicou em 1858, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E esse livro depois, mais adiante, em 61, ele tornou a publicar, já bastante ampliado, com o nome de O Livro dos Médiuns. Mas aqui, esse vocabulário aqui, está no primeiro livro, naquele pequeno. Médium. Do latim, medium, significa meio, intermediário. Pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos, quer dizer, mais dotada ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário, é um agente ou um instrumento, mais cômodo ou menos cômodo, dependendo, conforme a natureza ou o grau da faculdade mediatriz que ele possua. Essa faculdade, a mediunidade, é devida a uma disposição orgânica especial. Depois a gente vai ver do que se trata. Suscetível de desenvolvimento. Distinguem-se diversas variedades de médiums, conforme sua aptidão particular para este ou aquele modo de transmissão, ou tal ou qual gênero de comunicação. Então nós vamos ver que a mediunidade é bastante flexível.
Os médiuns, o Kardec, no estudo que fez, catalogou um pouco mais de 50 tipos de médiuns, de acordo com a aptidão de cada um, esse mais para isso, esse mais para aquilo, mais de 50 tipos de mediunidades também. E isso é muito variável, a mediunidade se apresenta em graus extremamente variáveis. Então vamos à primeira das grandes perguntas que normalmente nós nos fazemos. E eu vou colocar aqui uma resposta, não da minha opinião, mas da opinião do Kardec. Tudo que nós estamos dizendo aqui está fundamentado na obra de Kardec. Essa é uma questão importante, porque o assunto nem sempre é adequadamente tratado. A gente vê muitas vezes as pessoas abordarem de uma forma muito superficial, muito sucinta, e às vezes dizerem aqui mesmo na tribuna que todo mundo é médium. E aí a pessoa que não está muito bem informada a respeito fica naquela dúvida, mas como é que eu sou, como é que eu não sou? E falam até que é para desenvolver a mediunidade, é só desenvolver. Nós acabamos de ver aqui que ela é uma aptidão passível de ser desenvolvida, sem dúvida. Mas nós temos que saber o que tem que ser desenvolvido. Para você desenvolver alguma coisa, primeiro, essa coisa tem que existir. E nós vamos ver na obra do Kardec, várias vezes ele dizer o seguinte: se a aptidão não existir, não adianta você teimar em querer desenvolver, é tempo perdido. Ou seja, então é possível que ela não exista. Fica claro isso? Essa pergunta nós vamos procurar responder. Allan Kardec era médium? Uma outra questão interessante. Mediunidade e moral, mediunidade e obsessão, as relações existentes e uma rápida pincelada, se der tempo, naquela proibição que consta na Bíblia, no Velho Testamento, que é frequentemente invocada pelos religiosos que às vezes se posicionam contra o Espiritismo. Então invocam a suposta proibição de Moisés de se evocar os mortos. Esta proibição, para quem não sabe, está na Bíblia, no Velho Testamento, em 2 livros, está no Deuteronômio e está no livro de Números. E nós vamos ver algo a respeito disso. Então vamos começar por esta primeira pergunta. Somos todos médiuns? Isso comporta 2 respostas. Depende do ponto de vista sob o qual nós analisemos esta questão. A resposta pode ser sim, como nós vamos ver na obra do Kardec. Mas a resposta também pode ser não. Depende, repito, do ponto de vista sob o qual nós analisemos a questão. Pode ser sim. Vamos começar pelo sim. Eu vou colocar alguns textos rápidos aqui, todos da obra de Kardec. Nada de literatura pós-Kardec, nada de médiuns que vieram depois, nada de espíritos que vieram depois, e nem do espiritismo chamado de senso comum, que é o espiritismo dos palestrantes, que é aquilo que a gente ouve normalmente as pessoas falarem, e poucas vezes embasados em Allan Kardec. Vamos ver Kardec. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Ali, por que essa aqui é sim? Todos somos médiuns? Sim. Vamos ver sobre que aspecto. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Então, por aqui, isso aqui já nos dá um indício, já nos dá uma pista. Somos todos médiuns em que sentido? Isso está no Kardec.
Por isso que eu falei, no Kardec a gente encontra as duas respostas. Somos todos? Sim. Somos todos? Não. Depende do ponto de vista sob o qual nós analisemos a questão. Da possibilidade de sermos inspirados, da possibilidade de recebermos a influência do nosso espírito protetor, chamado anjo guardião, ou de um espírito amigo, recebermos uma inspiração, sob esse aspecto, todos têm isso. Por isso que ele afirma, sob esse ponto de vista, todos são médiuns. Outro texto. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos, e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Deu para entender isso? Desse ponto de vista, pode-se dizer, sim, que todos são médiuns, porque todos nós somos aptos a receber essas inspirações, essa força, essa ajuda que vem do nosso espírito protetor ou de um espírito amigo. Ou ainda, receber influenciações maléficas que provocam, são as chamadas obsessões. Um outro texto, então, esse já no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da segunda parte, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É o ponto onde se estuda a questão dos anjos de guarda. Uma mensagem dada pelo Espírito São Luís e pelo Espírito Santo Agostinho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Apenas aqui nós estamos vendo uma repetição daquilo que já foi dito. Sob esse aspecto, sim, encontramos na codificação claramente essa afirmação. Todos somos médiuns. Sob esse aspecto. Ainda dentro do sim. No livro dos médiuns nós temos uma parte referente aos médiuns inspirados. Dentre as classificações que o Kardec elaborou, existe esta, inspirado. O inspirado é basicamente isto. Todos nós podemos receber uma inspiração. Aquele que escreve, aquele que se concentra para encontrar a solução de um problema, aquele que busca, enfim, algo, ele pode receber uma inspiração. Essas inspirações, essas influências das quais eu estou falando aqui, das quais eles estão falando, não se dão pelo processo da mediunidade propriamente dita. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Isso aqui é algo que foi chamado de mediunidade mental. A mediunidade propriamente dita, aquela que caracteriza o médium propriamente dito, ela se dá por outro canal. Ela se dá pelo perispírito, ligação de um com o outro. O médium se caracteriza como médium exatamente por causa disso. E aí que entra a tal da disposição orgânica. Ela significa nada mais, nada menos a possibilidade, o modo como o perispírito está acoplado à organização física, permitindo uma maior expansibilidade do perispírito, colocando-o em contato com o perispírito do desencarnado. Esse meio de comunicação é que faz a mediunidade propriamente dita. Isso aqui, que nós estamos dizendo, eles também chamaram de médium. Todo mundo é médium por causa disso. Mas não é a mediunidade propriamente dita, aquela que se processa pelo canal físico de comunicação.
Aqui ele vai dizer a mesma coisa. Sob esse aspecto, essa parte grifada embaixo aqui, pode-se dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Esse é o ponto. Dentro do sim, gira tudo em torno disso. A pergunta básica, a pergunta-chave, que leva muita gente a dizer que todo mundo é médium, é essa aqui. Está no Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo. Mas notem bem, ela está debaixo de um subtítulo chamado Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Oculta. É a famosa pergunta 459, que todo mundo sabe decorar, a pergunta e a resposta. Os Espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Isso todo mundo sabe. Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Com base nisso aqui, e também por causa de algumas traduções mal feitas no começo, o pessoal começou a chegar à conclusão, então começou a dizer que todo mundo é médium, porque disseram isso. Isso aqui é influência oculta, é aquela à qual nos referimos anteriormente. É a possibilidade do espírito protetor, de um espírito amigo, enfim, exercer alguma influência, aconselhar, inspirar, mas ela é oculta. Você não percebe, você não sabe, você não pode claramente distinguir se a ideia é sua ou se não é. Sob esse aspecto, repetindo, todos, pode-se dizer que todos são médiuns. É o que diz a codificação espírita. Eu disse traduções mal feitas pelo seguinte: existem algumas traduções que aqui, onde está escrito assim, com muita frequência são eles que vos dirigem, você vai encontrar traduções que dizem assim, de ordinário são eles que vos dirigem. E isso dava uma força muito maior. Ou seja, o pessoal acabou entendendo por causa disso, que são os espíritos que nos dirigem o tempo todo, que nós só fazemos o que eles querem. E isso é um absurdo total. Com frequência nos dirigem, por quê? Porque sugerem pensamentos, mas nós temos a capacidade do discernimento, do julgamento, e nós decidimos o que pensamos, o que fazemos, como agimos, nós decidimos. Se há uma influência, se alguém te sugere, se alguém te diz, vá por aqui, você vai se quer. Se o José falar para mim, saindo daqui, toma essa rua, pegue aquela, porque lá o trânsito está ruim, eu vou ouvi-lo. Vou atender a recomendação dele ou não, conforme eu achar melhor. Mas essa é uma situação em que eu estou ouvindo, estou percebendo claramente que é ele que está me dizendo. Então eu decido se faço ou não. No caso das influenciações espirituais, isso não fica claro. Você tem a ideia. Você fala, acho que eu vou por aqui. Não, você vai se quer. Você decide o que você vai fazer. E aí não importa se é um espírito que está te dizendo para fazer ou não. Faça o que o seu bom senso determinar. A escolha é sua e a responsabilidade pelas consequências dessa escolha também é sua. Não é? E ainda dentro do sim a gente vai encontrar sempre a mesma coisa. Pelo pensamento, tal. Ainda tem a 501 que vai falar a mesma coisa. Essa influência é sempre regulada de modo a deixar a nós outros a liberdade pela tomada de decisão. E aí nós chegamos ao não. Todos somos médiuns? Até agora, sim, sob aquele ponto de vista. E daqui para frente? Não. Por que não? O texto básico que nós estudamos está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Chama-se Dos Médiuns.
é o capítulo. E o item é o número 159. 159. Esse texto é básico, todo mundo se baseia nele. E nós também vamos fazer isso. O que é que diz lá? Qualquer pessoa que sinta. Comecem então a perceber, comecemos a prestar atenção nos verbos que são utilizados. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não o constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. Continuando, pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos, porque a mediunidade tem graus, médium. Aí vem uma frase chave. Entretanto, nós que estudamos língua portuguesa, conhecemos a famosa conjunção adversativa. Você faz uma afirmação, vírgula, mas fulano é muito honesto, mas, e assim por diante. Depois do mas, vai vir alguma coisa que contradiz aquilo que foi dito, né? Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, usualmente, esta qualificação só se aplica, aí ficou de aplica, não sei, saiu um erro aí, só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Vamos ver parte por parte. Qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. O verbo utilizado qual é? Sentir, em português. No francês, o verbo utilizado era ressentir, que tem uma significação diferente. Nós usamos o verbo sentir para diversas significações. Aliás, a maioria das palavras são polissêmicas. Nós sabemos disso, tem vários significados. Sentir, você pode usar no sentido assim de sentimento, uma coisa abstrata. Eu sinto amor, eu sinto dó, eu sinto piedade. Eu sinto que isso não vai dar certo. Mas também eu posso usar no sentido, eu sinto frio, eu sinto dor. E nessa significação, nós vamos perceber que se trata de apreender pelos sentidos. Apreender pelos sentidos. É nesse significado que o texto foi formulado em francês. Allan Kardec escrevia em que língua? Francês. E o verbo que ele utilizou, para nós é um só, sentir. Mas eles têm os dois, eles têm um sentir. Se você falar em sentir amor, sentir piedade, sentir dó, o verbo é sentir mesmo, existe a palavra. Mas aqui não. Aqui o verbo utilizado foi ressentir, é sentir, apreender pelos sentidos, sentir fisicamente, perceber pelos sentidos, perceber fisicamente. Todo aquele que sente, num grau qualquer. Então aqui a gente percebe que o assunto está sendo tratado sob um outro aspecto, sob um outro ponto de vista. Naquela situação anterior, do sim, todos somos, sim, é no sentido geral de sermos influenciados, porém sem sentir, sem perceber. Médium é aquele que sente. Kardec parte para um outro conceito aqui. Como é que foi chamado o médium na codificação espírita?
Quem é o médium? É aquele que sente, é aquele que percebe pelos sentidos físicos a presença, a manifestação do Espírito. Mas isso ainda não resume tudo. Nós vamos ver que tem mais coisas. Ele vai dizer o seguinte: há poucas pessoas nas quais não se encontrem rudimentos dessa faculdade. O que significa poucas pessoas? Não são muitas, mas existem. Ele está dizendo que não existe ninguém? Não, ele está dizendo que tem. Está dizendo que existem pessoas que não têm nada, nenhum vestígio, não sente nada. Pode ter um espírito ao meu lado que eu não estou sentindo, não estou percebendo, não me toca de maneira nenhuma. Quem é médium, normalmente vai sentir, vai perceber. Então é isso que ele está dizendo. Há pessoas que não têm nenhum vestígio, que não sentem nada. Ele dizia que sim, poucas, raras, mas tem. E notemos o seguinte: os raros, os poucos, na época do Kardec, em que a população da Terra era de em torno de 1 bilhão de pessoas, hoje, no mínimo, a gente tem que multiplicar isso por 7. Pessoas que não têm nada, que não sentem nada. Como eu, por exemplo. Absolutamente nada. Que até é uma coisa boa. Nós vamos ver isso, já já. Aí, como são muito poucas, ele falou, você pode até dizer que todos são mais ou menos médiuns. Aí as pessoas tomaram isso aqui como regra básica. Não, Kardec falou que todo mundo é médium. Não, não falou. Pode-se dizer, por quê? Porque são raros, difíceis de encontrar, poucas pessoas, mas tem. Então não são todas. Pode-se dizer, pode ser uma coisa condicional, você pode, mas não é a expressão da verdade. Como tem pouca gente, todo mundo é, mas não é. Aqui, a partir daqui é que a coisa fica claramente definida. Entretanto, usualmente, esta qualificação, ou seja, médium, só se aplica àqueles nos quais, faltou o N, nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, maior ou menor, mas que se manifesta, que é sentida, e isso depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aqui a gente volta à questão da mediunidade ser, portanto, uma faculdade orgânica. E eu volto a repetir, o que é que dá fundamentação a isto é o modo de acoplamento do perispírito por ocasião da encarnação, ou da reencarnação. Aquele que tem o perispírito muito ajustado ao corpo, como eu devo ser assim, não sente nada. O médium propriamente dito, aquele mais sensível, como ele fala aqui, efeitos patentes de certa intensidade, uma coisa nitidamente caracterizada, o perispírito é mais expansível. Ele se põe mais facilmente em contato com o mundo espiritual ao seu redor. E o perispírito do desencarnado serve com o dele de meio de comunicação. É como se fosse um fio. Por isso é que se diz que a faculdade é orgânica. Orgânica nesse sentido. As pessoas entendem que orgânica, ficam pensando, onde é que está isso? No fígado? No rim? Onde é que... Não tem nada a ver com os órgãos físicos do corpo. Quando ele fala organização, organismo, orgânica, sempre ele está se referindo a esse modo de acoplamento do perispírito ao corpo físico. Isso tudo é o organismo que ele fala, a organização. Não ainda. Onde que nós vamos encontrar isso? Vamos lá. Enganar-se-ia. Isso está logo na introdução do Livro dos Médiuns.
Uma vez veio uma senhora aqui no Ielar, uma celebridade da oratória espírita, e ela estava falando sobre mediunidade, dando explicações aqui. E essa questão de todo mundo é médium sempre me aborreceu muito, porque os oradores vêm aqui e falam que todo mundo é médium e não explica, e o pessoal fica perdido. E ela estava aqui respondendo perguntas, e o pessoal fazia, eu juntava tudo ali, aí eu próprio resolvi escrever uma, falando, pode-se dizer que todo mundo é médium? Esperando dar a ela uma oportunidade de explicar isso para o povo. Para minha decepção, ela falou, mas é claro que sim, logo na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec já diz isso, todo mundo é médium. Eu falei, meu Deus do céu, o que está na introdução do Livro dos Médiuns é isso aqui, ó. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho, diz o Kardec, o Livro dos Médiuns. E aí eu grifei essa parte, ó. Seu objetivo, quer dizer, o objetivo do livro que ele estava produzindo, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Está claro isso? Então, na introdução do Livro dos Médiuns, o Kardec não disse de forma nenhuma que todo mundo é médium. Não disse. Ela se baseou aqui no seguinte: cada um traz em si o germe das qualidades necessárias. Isso é um texto que tem que ser interpretado. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem um perispírito, todo mundo tem essa possibilidade. Agora, nem todos são médiuns. A mim me parece tão claro que é absurdo uma celebridade vir aqui falar uma besteira dessa. Ainda outra coisa, dentro do não. Vejam esse texto aqui, ainda no Livro dos Médiuns. Para que o fenômeno se produza, faça mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Se é uma especial aptidão, então não é todo mundo que tem. Que se designam pelo nome de médiuns. Faz-se necessária a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão que nós designamos pelo nome de médiuns. Se são pessoas dotadas de especial aptidão, não é todo mundo. Mais adiante. Quanto aos que não têm mediunidade, está grifado aqui. O que o Kardec está dizendo aqui? O que isso significa? Se todo mundo fosse médium, ele ia escrever isso? Quanto aos que não têm mediunidade? Se ele está dizendo isso é porque tem aqueles que não têm. Não parece óbvio? Parece, mas é. Olha essa outra, na revista, o que ele escreveu? Como intérpretes das comunicações espíritas, os médiuns têm um papel de extrema importância e nunca seria demasiado... como também no daqueles que, não sendo médiuns, deles se servem como intermediários. Então havia pessoas que não eram médiuns e que utilizavam os médiuns para falar com os espíritos. Então, não são todos médiuns. Outra coisa, no capítulo dos animais, mas isso ainda está na revista, de agosto de 1861, que ele fala assim: o que pertence propriamente aos médiuns, o que é mesmo da essência da sua individualidade, é uma afinidade especial e ao mesmo tempo uma força de expansão particular, já falei disso, né? Que neles anula
anulam toda a refratabilidade e estabelecem entre eles e nós, aqui é um espírito falando, é o espírito Erasto. No médium isso acontece, estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma fusão que facilita nossas comunicações. Aliás, é essa refratabilidade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Então existem aqueles que não são médiuns? Existem. Vamos em frente. Eu não vou colocar tudo aqui, mas na codificação espírita, na obra de Allan Kardec, quem se der o trabalho de procurar, vai encontrar mais de 40 textos com sobra, em que ele afirma categoricamente que nós não somos todos médiuns. E ainda naqueles que têm algum grau, ele não chamou isso de médium. Bom, você sente, tá bom, ele fala, aquele que sente num grau qualquer é médium, muito bem. Mas, usualmente, nós vamos chamar de médium aquele que produz a manifestação com uma certa intensidade, efeitos patentes, etc, etc. Aquilo que se chamaria de mediunidade ostensiva. Então, se você tem mediunidade ostensiva, você é médium. Se você não tem, você não é. O que acontece? Eu tenho, eu sinto, mas sente o quê? Sente quando? Toda sexta-feira santa eu sinto um arrepio. Muito bom, então você não é médium. O que é médium vai sentir toda hora, todo dia. Porque essa questão de ter uma percepção ou outra, ouvir uma vozinha ou outra, uma voz de vez em quando, etc, etc, isso é muito comum. É por isso que ele fala, dificilmente é uma pessoa que não tenha alguma coisa, mas não é médium. Fica claro isso? No Evangelho, por exemplo, nos Trabalhadores da Última Hora, ele fala assim, vocês que creem sem fazer questão de ver, que aceitam os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenha conseguido obtê-la por vós mesmos. Aqui também é um texto que dá claramente a entender que nem todos são, porque você crê sem sentir em você mesmo. Outro não, por exemplo, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer. É um diálogo suposto que o Kardec coloca no livro O que é o Espiritismo. Se possuirdes a faculdade mediúnica. O que significa isso? Que ele pode não possuir. Outra. Isso aqui é para explicar melhor a questão da expansibilidade, a causa orgânica, a causa física da mediunidade. Sua causa física está na assimilação, essa parte grifada aí. Mais ou menos fácil, quer dizer, em alguns casos mais fácil, em outros menos fácil, assimilação dos fluidos perispirituais do encarnado com os do desencarnado. Essa é que dá aquela característica de ser uma faculdade orgânica, é nesse sentido, assimilação dos fluidos do perispírito. Então, nem todo médium consegue facilmente estabelecer comunicação com qualquer espírito. Isso depende muito, segundo Kardec, da assimilação dos fluidos. Às vezes o médium recebe muito bem determinado espírito, mas não recebe o outro, né? Médium, ainda na revista, convencionou-se dar esse nome aos que apresentam manifestações patentes e, por assim dizer, facultativas. Facultativas, ele é médium quando ele quer, ele tem controle, ele sabe como lidar com isso. O Espiritismo estabeleceu realmente um método, disciplinou o uso da mediunidade. Então, o médium, verdadeiramente médium espírita, é aquele que é médium quando quer. Ele não fica aí dando comunicação à torta e à direita, onde quer que esteja, fazendo... rolando no chão, isso é obsessão. Não vai dar para a gente abordar. Nós vamos fazer, numa oportunidade seguinte, uma abordagem mais sobre os outros pontos. Ainda
na revista O Espiritismo do Ponto de Vista Católico. Isso é um artigo que ele escreveu na revista de janeiro de 1869, bem no fim já da vida dele. A mediunidade ou faculdade de comunicar-se com os espíritos não constitui o fundo do espiritismo, sem o que, para ser espírita, seria preciso ser médium. Nós todos sabemos que muita gente confunde, principalmente quem não sabe, confunde espírita e médium, espiritismo e mediunidade. Então, é claro, existe mediunidade fora do espiritismo, porque mediunidade é uma característica do ser humano, é uma faculdade inerente ao ser humano, sempre existiu. Desde que existem homens, desde que existe gente, sempre existiu essa possibilidade do intercâmbio com os espíritos. As tradições religiosas, todas elas, a Bíblia tem inúmeras passagens, inúmeros relatos que dão conta de acontecimentos mediúnicos patentes, coisas evidentes, né? Mas normalmente quem não tem a informação confunde mediunidade com espiritismo. Então não é preciso ser médium para ser espírita, e nem todo espírita é médium. A mediunidade recebeu dentro do espiritismo um tratamento especial. Kardec organizou, disciplinou, estabeleceu o melhor emprego da mediunidade, não é? Que ela deve ser utilizada para o bem, com vistas ao bem de todos, de uma forma útil, de uma forma séria, e assim por diante. Então, é o que ele vai dizer mais embaixo, que eu grifei, ó. A prova disso é que se pode fazer espiritismo sem médiuns. Nós temos aí, na falta de médiuns, nós podemos estudar a doutrina espírita, não precisamos de médiuns. Não vamos acabar as nossas reuniões se faltarem os médiuns. Aqui, é um erro acreditar-se que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Claro que não, já falamos sobre isso. Olha essa daqui, ó. Pode alguém sem ser médium evocar os espíritos? Por que ele faria uma pergunta dessa se todo mundo fosse médium? É claro que tem aqueles que não são. Você pode evocar se você não é médium? O assunto foi tratado lá. Enfim, vamos passar aqui mais rapidamente, então. A gente pode chegar ao item 2. Você vê, eu apresentei no início 5 itens, né? E eu não vou falar sobre os 5 e nem mesmo sobre esse aqui. Vou parar aqui no item 2. Nós temos ainda mais 4 itens acerca disso. Essa questão do Kardec é muito interessante. Para quem eventualmente fique frustrado, e não é o meu caso, mas para quem eventualmente fique frustrado por não ser médium, console-se com essa figura aí. Esse homem não era médium. Enfim, por enquanto nós vamos ficar nisso. Todo mundo é médium? Temos vários tipos de respostas, ou seja, 2 tipos de respostas: sim e não. Ficou claro então para nós aqui o seguinte: dependendo do ponto de vista sob o qual nós analisemos a questão, nós podemos dizer que todo mundo é. Do ponto de vista da influenciação, de recebermos influenciação espiritual, seja ela boa ou má, não há dúvida, todos, indistintamente. Agora, do ponto de vista da mediunidade propriamente dita, de perceber pelos sentidos, todo aquele que sente num grau qualquer, nós vimos que também existem 3 possibilidades. Uma que ele considerou é não ter absolutamente nenhum rudimento, nenhum vestígio. Mediunidade é nula. Segundo, sente num determinado grau, mas não a tal ponto que isso possa caracterizá-lo como um médium. Você sente? Sinto. Uma sexta-feira santa sim, outra não, eu sinto alguma coisa. Então não é médium. E um terceiro grau, que esse é o médium, propriamente dito, é aquele que sente, onde as manifestações surgem, são patentes, com uma certa intensidade,
uma sensibilidade mais apurada. Pode-se dizer, então, uma mediunidade ostensiva. O que é ostensivo? É aquilo que se ostenta, é aquilo que se vê, aquilo que se percebe nitidamente, né? José ostenta na sua cabeça o sinal dos tempos. Por exemplo, eu também, eu ostento na minha cabeça o sinal dos anos que transcorreram, não é? Isso é visível. Então a mediunidade é assim. É médio? É, mas é algo que é o tempo todo. Não é um ano sim, outro ano não, uma sexta-feira sim, na outra não, mais umas 4 também não. Então, ficou clara essa parte para nós. Nós precisamos aí desenvolver mais esse assunto, porque as outras partes desse trabalho aqui são muito importantes quando vão tratar da questão da obsessão, da relação entre mediunidade e moral e a proibição de Moisés, que nós podemos também estudar um pouquinho do ponto de vista, então, da doutrina espírita. Muito obrigado a todos pela atenção, um bom domingo, fiquem todos com Deus.